Fala rapaz, Jeff aqui e hoje vamos reagir ao homem adulto não joga videogame. Será que videogame é feito só para criança, adolescente? Você aí que é adulto, passou dos 30, será que não está na hora de parar? Vamos conferir nesse vídeo, mas antes da inscrição, ajuda demais, a gente tá crescendo aí, alavancando mais um canal com a ajuda de vocês. Agradeço demais e vamos lá, deixa para mim a sua opinião, o que é que você acha? Joga ou não joga, ou pelo menos não deveria jogar. Vamos lá, rapaziada. Olha só esse comentário. Júlio, fala sobre esses homens que jogam videogame mesmo depois de ser marido e pai. Queria saber sua visão. Eu já fui muito viciado em jogos na adolescência, mas hoje eu acho coisa de moleque. Porém, colegas do trabalho, mesmo acima dos 30, jogam até hoje praticamente todos os dias. E aí, cara? Já a parte que me toca aqui, eu estou acima dos 30 já, tenho 31, sou pai, tenho dois e sou marido, então acho que eu tô fazendo algo errado, né? Cara, tem um monte de respostas, gente se xingando e debatendo e dizendo que tá certo e que tá errado. Que história é essa? Bom, me perguntaram a minha opinião, então eu vou dar a minha opinião sobre isso. Antes de começarmos, se você não me conhece, eu sou o Júlio, eu sou psicólogo e ao longo da minha jornada dentro da prática clínica, eu acabo lidando com diferentes pessoas, em diferentes contextos, em diferentes realidades, mas algumas coisas acabam se tornando bastante comuns ou frequentes. E entre elas nós estamos falando de exercício físico, de atividades sociais, de hobbies, de lazer, de vida afetiva. Existem categorias nas vidas humanas que são bastante semelhantes para todos nós. E uma das categorias mais curiosas para trabalhar dentro da prática clínica é a área do lazer. Por quê? Porque hoje as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o que é um hobby ou o que é um lazer genuíno. Em um mundo onde nós estamos sempre sendo pressionados economicamente para produzir lucro, a gente sempre está pensando em usar o nosso tempo extra para ou ganhar uma habilidade que vai monetizar um esforço mais para frente, ou criar alguma coisa que pode ser vendida amanhã. A gente olha para cada pequeno momento da nossa existência como uma oportunidade para acumular mais números na nossa conta. E eu entendo que, especialmente para quem vive em cenários de escassez, isso é sim necessário. Existem momentos da nossa vida onde sim, cada pequeno momento conta para a gente fazer diferença na nossa conta bancária. E aqui, rapaziada, vai algo que pelo menos acontece comigo, né? Sim, eu gosto de jogar um videogame e tal, eu gosto às vezes parar aqui só para me divertir, mas eu trabalho com isso hoje em dia. Então, às vezes, apesar de querer parar ali só para me divertir, para brincar um pouco e tudo mais, mano, eu acabo focando em criar conteúdo e de fato trabalhar, tá? Então, eu não deixo essa parte de querer jogar, querer parar um tempo só para mim me atrapalhar nesse quesito, tá? E logo nos nossos projetos de vida. Mas, no entanto, todavia, entretanto, há um asterisco muito grande aí. Veja, seres humanos não conseguem ficar muito tempo sem lazer em suas vidas. Sim, nós temos que ser trabalhadores, nós temos que nos dedicar, fazer as coisas acontecerem, tudo aquilo que você sabe que faz parte do repertório da nossa vida. Mas nós também precisamos de lazer. E aí entra a grande pergunta: o que é lazer? O que significa ter uma atividade que é focada exclusivamente em proporcionar boas sensações? Bom, aí, meu amigo, whatever floats your boat. Seja lá o que flutuar o seu barco, é bom o suficiente para você. E é interessante isso, porque, por exemplo, eu tenho clientes que se encontraram no hobby da mecânica automotiva. O cara compra um Opala velho e vai reformar o Opala. E todo domingo de manhã ele acorda antes da família, antes dos filhos, e vai lá pro quintal dele e fica lá, se sujando de graxa, instalando peça nova, tirando peça, vendo o que funciona, o que não funciona. É o lazer dele. Ele não quer vender o Opala. Ele talvez nem queira que o Opala rode direito, ele só está brincando com a ideia. E se a gente olhar do ponto de vista mais simplista, apesar de parecer uma atividade super masculina, né? O cara lá se sujando de graxa, ele está brincando de carrinho, certo? Assim como aquele que acorda de manhã ou no final do dia, previamente combinado, e sai para jogar bola com seus amigos para descansar, ele está se divertindo em uma atividade não lucrativa e no final ele está brincando de jogar bola com seus amigos. Exatamente. E aqui vai um ponto, certo, rapaziada? Tudo ou qualquer coisa que faça com que você se divirta um pouco, né? Fique mais à vontade, tire um pouco o peso ali de tantas responsabilidades.
E isso deve ser sim aceito como lazer, cara. Joga bola, às vezes você para ali com os amigos para tomar uma no bar. Não é o que eu gosto de fazer, tá? Uma bolinha até que jogo, não sei jogar, mas jogo. Hoje em dia faz tempo que eu joguei, certo? É sair para fazer alguma coisa, para conversar com sua esposa, seja o que for. Cara, você não está trabalhando, então isso pode ser tido como um lazer, certo? Eu acho que, independente se você gosta de jogar bola, se você gosta de sair para, sei lá, andar de skate ou qualquer coisa parecida, bicicleta e tudo mais, cara, isso é seu momento, tá? Contanto que isso não atrapalhe o seu trabalho, não atrapalhe outras questões na sua vida, eu não vejo nada, mais nada demais em você querer se divertir. Olha que interessante que é esse padrão. Então você percebe que toda atividade de lazer acaba se tornando uma atividade que pode soar infantil, certo? Nós podemos olhar para as nossas atividades como atividades que acabam sendo mais regredidas comportamentalmente. E a questão é que entenda que lazer é mais ou menos isso. A responsabilidade de carregar a vida é muito grande. Quando você tem, por exemplo, eu tenho 3 filhas, eu tenho uma propriedade, eu tenho empresa, e tudo isso pesa com o tempo. Então, uma hora ou outra, a gente quer dar uma fugida. A gente quer, de maneira saudável, sair um pouco dessa realidade e entrar em outra. Seja limpando o seu aquário, seja montando um quebra-cabeça, seja brincando de RPG de mesa, seja jogando videogame. Perceba que toda vez que a gente busca por uma fuga da nossa realidade, a gente vai buscar alguma coisa para fazer. E para muitos, a atividade mais fácil, mais acessível e muitas vezes mais barata é jogar um joguinho. A ideia aqui é entender que esses mecanismos de lazer, esses mecanismos de fuga da realidade, eles não são ruins. Eles são uma forma da gente dar uma respirada, encarar as coisas, vamos lá e agora vamos voltar para a batalha. E a gente volta um pouco renovado porque a gente se absteve, se afastou um pouco do mundo que estava lá travado e pesando nas nossas costas. Entenda que cada um vai encontrar a sua maneira de fazer isso, como eu disse anteriormente, e os videogames estão inclusos nesse pacote. Qual é a linha tênue entre o lazer que é saudável e o lazer que não é saudável? Bom, a resposta é simples. Se a sua atividade de prazer, se a sua atividade de lazer começa a impactar nas responsabilidades que você possui, nos compromissos que você firmou, temos um problema. Justamente é isso que aqui que eu falei, certo, rapaziada? Se você começa a beber a um ponto que isso começa a afetar seu trabalho, você começa a faltar por causa disso, você não entrega o que deve entregar por causa disso, você tem um problema. Se você quer ficar só jogando bola e isso também você está deixando de lado o seu trabalho, suas coisas para fazer, isso é um problema e qualquer coisa, certo, rapaziada? Qualquer coisa que você chame de lazer que, de certa forma, atrapalhe a sua vida no trabalho, isso é um problema independente que seja videogame ou não. Que nem eu falei para vocês, sou casado, tenho 2 filhos, tenho que toda a responsabilidade da minha casa, meus filhos, pago aluguel e por aí vai. Então, sou eu que tenho que resolver isso. Minha esposa me ajuda, mas você sabe que dono de casa é o dono de casa, né, cara? A gente tem que arcar com essa responsabilidade. E mesmo assim, eu gosto de jogar, não tenho problema nenhum. Ela não tem problema comigo em relação à bebida, em relação a estar saindo, passando a noite fora, nem algo parecido. Então, a minha diversão é jogar e hoje eu fiz disso um trabalho. Então, meio que juntei o útil ao agradável. Mas, por ser trabalho hoje em dia, às vezes você tá tão cansado que você nem quer jogar. Então, acho que é independente, tá? A sua idade, seja o que for. Se algo começa a atrapalhar, não importa se é videogame ou não. Isso daí, acredito que seja bem diferente, tá? Imaginemos que eu lá vou jogar um joguinho no computador e aí, pá, não quero parar de jogar. E eu vou lá e começo a desmarcar meus clientes ou começo a não responder as pessoas relacionadas aos meus trabalhos. Isso é um problema. Porque Certamente. aquela atividade de lazer, aquele pequeno momento de fuga, se tornou prejudicial para a minha vida como um todo. Você percebe que essa correlação de mecanismos de fuga são muito semelhantes a, por exemplo, as substâncias? Por exemplo, o álcool é a mesma coisa. Se o cara chega no final do dia e toma uma cerveja, agora eu tô bem, foi um bom dia, foi legal, gostei de tomar essa cerveja, eu mereci ela, e ele vai seguir com a vida dele, eu não vejo mal nisso.
Agora, se ele senta no final do dia e toma 10 cervejas, fica de ressaca, não consegue trabalhar no dia seguinte, opa, temos um alerta vermelho aí. Então veja que não se trata necessariamente de qual atividade aquela pessoa está fazendo, e sim se aquela atividade está impactando outras áreas da vida. E, naturalmente, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa hipocrisia, porque eu tenho certeza absoluta de que muitos daqueles que estão criticando homens que jogam videogame devem passar de 1 a 2 horas por dia vendo reels no Instagram. E E aí, o que é que vocês acham que é pior? Eu acho que não tem pior nem melhor. Tem aquilo que você tá com vontade de fazer e consegue fazer. Aquilo que lhe faz bem e não, de alguma forma, possa lhe trazer alguma consequência ruim para você, para o seu trabalho, para sua família ou algo parecido. Enquanto eu estava lá, com meus 18, 19 anos, trabalhando, chegava em casa, ia para o meu computador, ia para o meu videogame, jogava tranquilo, minha mãe não precisava se preocupar onde eu estava, se eu estava enchendo a cara, se eu estava andando com gente errada. Não, eu estava lá trabalhando já e jogando o meu videogame, porque eu não tinha nenhuma responsabilidade ainda e para mim estava tudo bem enquanto é isso, certo? Sendo assim, rapaziada, eu acho que você não se deve se sentir culpado por nada, contanto que aquilo não chegue a atrapalhar a sua vida. honestamente, qual é a diferença? Você está na frente de uma tela e, honestamente, comparar um jogo de computador com um vídeo curto, o jogo de computador é muito mais saudável para o seu cérebro do que aqueles vídeos dopaminérgicos rápidos que não agregam nada e destroem o seu span de atenção. Então, meus caros, respondendo agora diretamente, jogar videogame enquanto adulto é coisa de homem que não cresceu? Um grande depende entra na cena, mas, de maneira geral, a resposta é simples. Não. Se você faz Também acho isso que por um não. pequeno momento para você se divertir, você não está prejudicando ninguém, causando sofrimento a ninguém, divirta-se. A vida é feita para isso. A gente está aqui para poder curtir as pequenas experiências, lidar com as coisas no equilíbrio. Então, enquanto houver equilíbrio, eu não vejo problema nenhum. O grande mal que nós temos hoje, especialmente no nosso querido e amado Brasil, é ficar bisbilhotando na vida alheia e querendo julgar a ação das pessoas que não tem nada a ver com a sua vida. Amigo, veja, eu conheço um cara que ganha mais de 80 pau por mês e gastou uma tonelada de dinheiro num simulador de corrida pro computador dele. O que você tem a ver com isso? O cara é super bem sucedido, tem uma família incrível, tá dando conta de tudo que ele pode ter na vida dele. Se ele quer brincar num momentinho ali, brincando volantinho e fingindo que ele tá correndo, o que você tem a ver com isso, amigo? Exatamente, tem muita gente que é rico, muita gente que já conquistou, queria conquistar, e agora ele se dá o direito de fazer o que ele quiser, cara. Então, se ele quer jogar, tem muita gente que, por exemplo, curte jogar carta. E eu acho uma parada bem bacana também, certo, galerinha? Então, acho que isso é uma visão muito pobre, cara. Assim, sendo bem sincero com vocês, sendo um pouco aqui mais grosseiro até eu diria, tá? Uma visão muito pobre, mas é muito pobre mesmo. Um cara que tem uma visão engessada do mundo que, não sei, não existe, só existe na cabeça dele, pô. Não, isso daí não existe. É que nem o cara que falou várias vezes. Se você pode se dar o luxo de parar 1, 2 horinhas por dia para relaxar, seja da forma que for, mano, só vai, não fazendo mal a ninguém e não fazendo mal a você, tá ótimo, cara. Nada. Geralmente, quem fica preocupado com o que o outro está fazendo da vida dele está insatisfeito com a sua própria vida ou inseguro com a sua própria vida. E eu digo isso não como um mecanismo de defesa, eu gosto de jogar, mas eu não tenho mais tanto tempo para isso. Eu jogo em média 1 hora por semana, talvez. Gostaria de fazer isso mais vezes, mas se eu fizer mais vezes, eu prejudico as minhas outras responsabilidades. Isso significa que eu sou um gurizão que não amadureceu só porque eu estou jogando um joguinho? Não. A vida não é tão categórica e determinista como muitos pensam. Cuidado com seus julgamentos. O que importa, gente, são os frutos que você está produzindo. Se você está cumprindo com suas responsabilidades, expandindo as suas iniciativas, garantindo o futuro daqueles que dependem de você, ninguém tem nada a ver com o que você faz com o seu tempo livre. E cuidado, aqueles que ficam pirados com a ideia de que homem não pode ter tempo livre, inclusive tem um comentário aqui, o cara fala assim, se você tem filhos, todo o seu tempo agora é dos filhos. Uma ótima maneira de você acabar com a sua vida, entrar em depressão e se sentir péssimo no final da sua jornada. Justamente. Eu me preocupo com meus filhos, tá, rapaziada? Tem um mais velho
que tem 11, e o mais novo agora que vai fazer 8 meses. Me preocupo demais com eles, não tenho dúvida disso, mas eu não posso viver só para isso, não tem como. Se eu fizer isso, se eu quiser só saber de, pô, vou só trabalhar feito uma máquina agora, vou só ficar com a mulher e os meninos, cara, vai ter uma hora que eu vou estar tão sobrecarregado de tudo, porque eu não paro um momento ali para relaxar, seja para dormir bem, seja o que for, certo? Isso vai me fazer mal e vai cobrar caro, tá? Isso vai ter um preço. É maluquice isso daí, certo? Cara, se diverte. Isso não vai fazer mal em nada, contanto que, obviamente, você não queira exagerar. Um homem precisa ter sua individualidade. Eu tenho 3 filhas e eu tenho tempo para mim. Tem horas que eu me fecho no meu mundinho, vou fazer as minhas coisas que não tem nada a ver com as minhas crianças. Isso me torna um egoísta? Não. Me mantém são, saudável, feliz e sabendo de como eu sou por dentro, a minha própria individualidade, para além da minha família, para que eu mantenha uma imagem que eles admiram. No final, meus caros, trata-se de manutenção de vida. Parem com a loucuragem. Façam o que te faz feliz, de uma forma que não prejudique ninguém, mantenham suas responsabilidades, cresçam em suas vidas e vai dar tudo certo. Seja assistindo anime, seja jogando videogame, seja brincando de bonequinho. Ninguém tem nada a ver com o que você faz se você não está prejudicando ninguém no processo, certo? Espero que essa leve reflexão tenha ajudado a desmistificar algumas coisas e se você não concorda, é uma pena, porque eu vou continuar com a mesma posição e continuaremos em discordância. E quem sabe, de repente eu entro em live para jogar só para te irritar um pouquinho. A gente se vê no próximo vídeo. Pô, rapaziada, belo vídeo, hein? Gostei bastante, certo? Principalmente vindo de um profissional, tá? Que nem eu falei, galerinha, sou casado, tenho 2 filhos, tenho esposa, né? Tenho um dos compromissos da minha casa, trabalho com isso hoje em dia, certo? Gosto de jogar bola, gosto de treinar. Treinar talvez seja a coisa que eu mais gosto depois de jogar videogame. Gosto de assistir anime, gosto de carta. Gosto de saio, vou para um lugar com a esposa, danço, brinco, tudo mais. Gosto de se preocupar com meus filhos, então dá para fazer tudo. O que não dá mesmo é justamente você ficar engessado, se preocupando com a vida dos outros, principalmente, tá? E achando que você é uma máquina que só deve trabalhar e se preocupar com os filhos, com a casa, isso, aquilo, outro. Que nem eu falei, rapaziada, e que nem também o rapaz falou aí, certo? Isso vai ter um preço e pode ser caro demais. Pode ser que chegue um momento que você não se aguente mais e foi ver, você já pode estar com algum problema de saúde, infelizmente. Então, rapaziada, vídeo top, os links vai estar aí abaixo. E vocês o que acham, cara? Qual é o hobby que você gosta? Seu passatempo, ler um livro, assistir um filme, cara, é tudo válido. Mas, que nem ele falou, contanto que não prejudique suas coisas do trabalho. Galerinha, espero que vocês tenham gostado. Lá a inscrição ajuda demais. E temos já alguns vídeos no canal e eu vou deixar aí para vocês poderem conferir. Tamo junto, valeu. Falou!